As alterações da Agência Nacional de Saúde, a ANS, que passam a vigorar em maio para a negativa de cobertura pelos planos de saúde, são fundamentais para a sobrevivência dessas empresas que suprem a falta de saúde pública e precisam do equilíbrio financeiro para atender a todos, segundo as instituições. A respeito disso, nós vamos conversar com um advogado especialista em direito tributário e especialista em Agência Nacional de Saúde, Rodrigo Forcinetti. Dr. Rodrigo Forcinetti, o que tratam essas alterações da ANS? Com relação a essas alterações que foram implementadas pela ANS, que passam a vigorar agora a partir de maio, decorrem da Resolução 319, resolução expedida pela própria ANS, onde qualquer tipo de negativa sobre solicitações apresentadas pelos usuários deverão ser realizadas por escrito. Certo. E por que ocorre esse debate a respeito das decisões judiciais, Dr. Rodrigo Forcinetti? Hoje essa é uma questão bem interessante e que deve ser analisada com certa cautela. Por quê? Porque, de um lado, você tem os usuários, os beneficiários que contratam um determinado plano de saúde. E, obviamente, quando você contrata um plano de saúde, você não se atém, de um modo geral, às cláusulas que estabelecem os limites para a utilização desse plano. E, não raro, os beneficiários acabam pleiteando procedimentos que estão fora do contrato. Então, nós acreditamos que essa resolução tem um viés positivo na medida em que a negativa por escrito ela possa dar uma transparência maior para o usuário das razões pelas quais o procedimento está sendo negado. Esse é o principal ponto. Agora, onde está a discussão? A discussão é que a operadora de plano de saúde, ao contrário do que acontece e de que se divulga, principalmente até pela ANS e alguns órgãos de proteção ao consumidor, ela não pode oferecer para os seus beneficiários algo que está fora do contrato. Eu tenho que me preocupar com o equilíbrio financeiro e contratual, pois, do contrário, eu posso colocar em xeque a viabilidade econômica da própria operadora. Então, essa é a questão que nos preocupa, passar a permitir que o usuário adquira procedimentos ou produtos que estão fora da análise e do contrato celebrado com a operadora. Porque, então, pelo que o senhor diz, o cliente da operadora do plano de saúde, ele tem que estar atento, ele tem que ler todo o contrato para não ser surpreendido numa hora de necessidade. É isso que o senhor está querendo dizer? Perfeito, é isso mesmo. Porque, assim, por que nós estamos fazendo esse alerta? É óbvio que muitas operadoras agem de forma incorreta, mas em vários casos, nós temos alguns números que são divulgados, que cerca de 60% das reclamações que são feitas com relação à negativa de produtos são justificáveis sobre alguns pontos. Eu vou, por exemplo, exemplificar talvez para ficar mais claro. Então, o usuário vai lá e pede um procedimento. Quando eu digo usuário, é aquele que contrata o plano de saúde, para ficar mais claro. Ele vai lá e pede o procedimento. Mas o procedimento não faz parte da cobertura que ele contratou. Outra situação, o procedimento que ele está pleiteando está dentro da carência que consta do contrato. Ou ele busca um atendimento específico que é dado por um hospital ou para uma clínica que não faz parte da rede credenciada pela operadora que ele contratou. Então, são algumas questões que estão fora do contrato e que, com certeza, ele vai ter o procedimento negado caso ele venha a solicitar para a operadora.
O doutor Rodrigo Forcinetti, mas não tem um lado que essa operadora, o plano de saúde, só está vendo apenas o lucro, o lado dela, porque ninguém espera de uma determinada doença, daí é só por uma prevenção, por uma emergência, uma coisa mais simples, mas se vê uma doença mais séria, ele já paga anos e anos aquele plano de saúde. Na hora que ele necessita, é negado, por isso que ele recorre à justiça. É essa que é a grande questão. Por um lado, você tem esse problema social. Agora vamos imaginar, vamos tentar analisar a questão por um outro viés. Hoje, os preços que são fixados pelas operadoras de plano de saúde são todos regulamentados pela ANS. Se uma operadora quiser aumentar o valor do plano de saúde, ela tem que pleitear autorização pela ANS. Toda a viabilidade econômica e financeira das operadoras de plano de saúde também são analisadas pela ANS. Então, contas são feitas, análises são feitas de forma a oferecer um produto para o usuário que realmente ela tenha condições de oferecer no momento oportuno e no momento que ele necessite. Então, imagina que você está contratando um plano tipo D, numa análise que o A, vamos imaginar, seja o melhor contrato e o D seja o pior. Então, quando você contrata um plano tipo D, você vai reservando para os sinistros que forem viáveis de acordo com esse plano. Imagina que o beneficiário pleiteie um plano relativo ao contrato tipo A. Com certeza, o planejamento que foi feito por essa operadora será prejudicado, de forma a prejudicar, em consequência, os outros que contrataram o plano correto. Então, é óbvio que existe um problema social com relação à saúde, e esse problema no início era do poder público e hoje ele repassou para a iniciativa privada diante da impossibilidade técnica de prestá-lo com a qualidade necessária. Agora, por um outro lado, nós temos que pensar na viabilidade econômica financeira da operadora, né? Porque ela não recebe nenhuma benesse do poder público. Se eu começo a prejudicar esse equilíbrio financeiro e contratual, eu com certeza terei problemas no futuro. Entendeu? Então, assim, existe esse problema social e é óbvio que a ANS está aí para afastar as injustiças que são cometidas. Então, um procedimento que foi contratado, que foi solicitado desde o início e tem a sua plausibilidade, ele tem que ser oferecido. Agora, por um outro lado, eu não posso exigir de uma operadora que ela preste algo que não foi contratado, né? Então, esse é um problema que certamente a afetará no futuro. Eu posso colocar em risco toda a sua viabilidade econômica, né? Tá certo, está bem claro o que o senhor explicou, Dr. Rodrigo Forcinetti. Mas, por um lado, se a agência reguladora mantivesse uma posição que beneficiasse também, entendesse o cliente, o caso não iria para a justiça, com né? Com certeza. É o que não acontece. É o que não acontece. Então, o que nós acreditamos? Que na medida em que há a exigência de que seja prestada por escrito os esclarecimentos que justificam essa negativa de cobertura, haverá uma compreensão mais transparente, vamos dizer assim, mais simplificada na relação usuário e operadora. E, obviamente, se a negativa for injusta, for incorreta, o próprio beneficiário, o usuário, já está com as provas na mão que ele necessita para apresentar a sua reclamação junto à ANS, né? Estamos conversando com o advogado e especialista em direito tributário e da Agência Nacional de Saúde, o Dr. Rodrigo Forcinetti, ele que fala a respeito dos planos de saúde. Dr. Rodrigo Forcinetti, uma vez a Justiça amparando o cliente, independentemente de estar lá no contrato que o paciente não tem direito àquela prótese ou àquela cirurgia, o plano de saúde tem que obedecer? Ah, sim. As decisões judiciais, elas têm o seu caráter cogente. Então, uma vez estabelecidas pelo magistrado, seja em primeira, seja em segunda instância pelos tribunais,
ela deve ser acatada, porque do contrário eu tenho uma desobediência à ordem legal, né? Mas o que nós chamamos a atenção para essas questões é o dano que ela pode trazer. Então, na medida, é isso que nós gostaríamos de chamar a atenção, na medida em que procedimentos vão sendo autorizados sem que haja um equilíbrio financeiro daquilo que foi ofertado em contrapartida daquilo que foi contratado pelo usuário, certamente esse problema vai desencadear para os outros usuários, né? Então, na medida em que um gasto vá sendo realizado com um procedimento que não estava previsto na análise daquele tipo de plano que foi contratado, certamente outras pessoas pagarão por esse procedimento. Esse é o grande problema. Mas a medida, uma vez autorizada, ela é acatada, em geral, pela operadora de plano de saúde, porque senão outros problemas de natureza legal seriam criados, né? O Dr. Rodrigo Forcinetti, no caso, a pessoa, ao contratar um plano de saúde, o que ele tem que fazer? Porque nem todo mundo anda com advogado a tiracolo para poder entender ou enxergar aquelas letrinhas ali, não tem um conhecimento suficiente de leis. O que fazer nesse caso? Não compete mesmo à empresa falar assim, olha, o senhor está contratando um plano A, B ou C, o senhor vai ter direito a isso, isso, aquilo. Mas a ânsia de vender parece que é maior. Perfeito. Então, assim, essa é uma questão que nós também chamamos a atenção. No momento da contratação, isso acontece com todo e qualquer tipo de serviço que você vá contratar, leia o contrato. É difícil, muitos, de forma danosa, e nós nos insurgimos contra essas questões, colocam letras pequenas, algo para dificultar a transparência daquilo que está sendo contratado. O nosso entendimento é que ele deve exigir esclarecimentos de cláusula por cláusula. E na medida em que esses esclarecimentos sejam negados, nós temos aí os órgãos de proteção do consumidor para protegê-lo, né? Então ele não precisa de um advogado. A própria ANS tem os meios através dos quais dúvidas são esclarecidas, o próprio PROCON. Então, ainda que ele não tenha um advogado, ele tem os órgãos de proteção que poderão auxiliá-lo. Mas a primeira dica é ler atentamente aquilo que está sendo contratado, para que o problema não seja ocasionado no momento em que ele mais precisar da operadora. Então, antes dele assinar o contrato, de fechar ali, comprar o plano de saúde, ele pode ir em uma dessas instituições já citadas pelo senhor. Leia atentamente, né? As dúvidas devem ser esclarecidas no primeiro momento junto à própria operadora, e caso, se porventura ele não, ainda assim permanecer com dúvidas, não confiar naquilo que lhe foi dito pela operadora, ele tem todos esses órgãos que poderão ser procurados de forma a dirimir tais dúvidas. Muito bem. Nós conversamos com a advogada especialista em direito tributário e também da Agência Nacional de Saúde, o Dr. Rodrigo Forcinetti. Ele que explicou sobre as alterações da Agência Nacional de Saúde Suplementar que passam a vigorar em maio para a negativa de cobertura pelos planos de saúde. Dr. Rodrigo Forcinetti, muito obrigado pela participação do senhor. Eu é que agradeço. Contem conosco sempre